Fala, rapaziada, boa noite. Mais uma derrota seguida, né? A quarta derrota do Botafogo, somando os últimos 4 jogos, quarta derrota seguida. E a gente vai falar um pouco sobre a partida de hoje. Já vou dar o play aqui para deixar o joguinho correndo, pra gente comentar também de repente alguns lances, como eu venho fazendo aí nos últimos vídeos, e a rapaziada tem gostado. O Botafogo perde para o Palmeiras por 2-1, num jogo onde começou bem, parecia que as coisas iam fluir de uma outra maneira, mas temos pontos positivos a destacar da partida de hoje. Esse aqui é o Botafogo Literário, eu sou Daniel Góes, já segue aí, compartilha, deixa o like, ativa o sininho para não perder as notificações e para ajudar o canal a retomar o crescimento nesse reinício, após aí a gente ter voltado a trabalhar depois de eu me formar em jornalismo pela UERJ. Então vamos lá, o jogo de hoje começa com aquelas pressões externas, com os problemas que o Botafogo vem enfrentando no extracampo, mas vem com uma escalação que eu gostei bastante do Ferrarese, e aí já aproveito para falar que gostei do desempenho dele dentro de campo hoje. Vem ali com o Júnior Santos no ataque, vem no 4-4-2, modificando, porque a gente não tinha o Barbosa para jogar hoje, e aí o início do jogo, os 8 primeiros minutos, do 0 segundos até o 8:30 só deu o Botafogo, até chegar o momento que sai aquele gol dos Palmeiras na primeira e única estocada deles para o ataque até então. O Botafogo vinha propondo o jogo, buscando jogadas com criação, não estava sendo uma coisa assim aleatória. O time estava batendo bola, procurando os espaços, preenchendo os espaços com a posse de bola no ataque, e aí dominando o centro de campo, dominando o meio campo, criando oportunidades. Criou uma grande oportunidade pela esquerda naquele cruzamento, se eu não me engano, não lembro se foi do Júnior, vou falar besteira se eu afirmar isso agora, mas eu acho que foi do Júnior, cara, não lembro. Vocês comentem aí, deixem aí nos comentários quem foi que fez aquele cruzamento, depois eu vou rever aqui, tá no segundo tempo agora. E o Matheus Martins, ele entra e ele chapa reto, né? Ele não consegue fazer aquele movimento de deixar o corpo e a bola passar um pouquinho e colocar a chapa para o canto esquerdo, no caso do goleiro do Palmeiras, que é um bom goleiro. E aí ele bota para fora, depois o Botafogo continua batendo bola, buscando ataque, e aí sai o gol do Palmeiras, que é incrível, né? Aquela bola ali vai na esquerda, o cruzamento vem para trás. Eu achei que até o cruzamento tivesse desviado, mas revendo o gol, aparentemente não bate em ninguém, cruzamento vai reto para trás, jogada clássica de linha de fundo, né? Joguei um pouquinho na lateral e é isso, né? Você ataca a linha de fundo, olha para trás, bate cruzado para trás, rasteiro firme, que aí quem chega consegue chegar chapando, e aí o Andrés Pereira chapa para tirar, mas o Raul estaria na bola e a bola desvia no jogador do Palmeiras, o Alan. E aí o juiz até dá o gol para o Alan, que eu acho ridículo, né? Porque o Alan, ele pula para sair da bola, ele não faz um movimento de atacar a bola. Então, muitas vezes a arbitragem, ela alega que quando um gol é contra, é porque o zagueiro fez o movimento de atacar a bola, ainda que ele tenha feito um movimento, por exemplo, para dar um chutão para frente, espanou e a bola entrou. Ele fez um movimento de atacar a bola, então o juiz considera que esse movimento intencional de propor o toque na bola caracteriza o gol contra. Nesse caso, o Alan, ele faz um movimento para fugir da bola, e aí o juiz marca o gol para o Alan, ao invés de dar o gol para o Andrés Pereira. Esses critérios de arbitragem, essas regras realmente são inacreditáveis, assim. E aí tá, o Botafogo fica ali, o jogo fica mais a caráter do Palmeiras, o Palmeiras cresce na partida, o Botafogo fica posicionado atrás, até que começam vários erros de marcação, porque o Botafogo propunha ali, durante o primeiro tempo inteiro, mesmo depois do gol, uma marcação na frente, e aí o Palmeiras acelerava o jogo dando a bola para o meio de campo, e aí tinha aquele espaço que a gente já comentou sobre o último jogo também, que fica um espaço entre a primeira linha do Botafogo de ataque na marcação, em cima da defesa da saída de bola do time, no caso hoje o Palmeiras, e a zaga lá atrás em um buraco no meio de campo, e aí o Palmeiras se vale disso para acelerar uma jogada na meia, e aí ter espaço para lançar na esquerda pro Arias, né? E aí o nosso Medina, ele sai na frente do Arias ali uns 2 ou 3 copos, mas mesmo assim o Arias explode, e no espaço ali, sei lá, de 7, 8 metros, ele consegue ali ultrapassar o Medina dá realmente o carrinho atrasado, acerta o Arias, e aí a expulsão sai,
e aí realmente fica complicado o Botafogo jogar com um a menos. Eu tenho algumas restrições a esse tipo de expulsão, porque parte-se do princípio de que o jogador vai entrar sozinho na área para fazer o gol. Porém, quando a gente olha a imagem aberta, o Telles e, se eu não me engano, o Ferrarese, eles estão entrando na área. Inclusive, quando a área está caindo, o Telles já está pisando na área. Então, assim, embora pareça, né, eu tenha quase a certeza de que realmente o Arias ia entrar na diagonal para poder buscar o chute, fico na dúvida se os zagueiros, tanto o Telles quanto, se eu não me engano, o Ferrarese, não conseguiriam se posicionar ali de maneira a bloquear aquilo. Eu acho até que não, mas o que impressiona é que os juízes marcam esses lances com muita certeza. E aí vem a minha reclamação, né? A gente não quer ser ajudado em nenhum momento, mas teve a falta lá do Matheus Martins antes disso e o VAR nem chamou, né? A gente pode discutir se foi fora ou dentro da área. Aparentemente o lance começa fora da área, mas aí até onde eu sei, se continua o toque, ou um puxão, ou um empurrão, e ele termina dentro da área, deveria ser marcado o pênalti, né? Então a dúvida é se foi dentro ou fora da área, se o lance termina dentro ou fora da área, mas sem dúvida nenhuma foi falta, até mesmo o comentário da Globo, que se exime muitas vezes de comentários pró-Palmeiras, pró-Flamengo, por exemplo, deixou o lance correr, depois buscou a imagem num frame que caracterizaria que não teria sido pênalti, de que teria sido sim uma falta mais fora da área. Porém, até o comentarista, se eu não me engano era o Érico Faria, que estava no jogo de hoje, ele afirma que foi pênalti, né? que foi pelo menos falta, né? Que teve contato sim. E o VAR não chama, o juiz não marca nada. O Palmeiras, se eu não me engano, terminou o jogo sem nenhum cartão amarelo e fez várias faltas na transição de bola para o Botafogo. E aí, voltando um pouquinho no tempo, termina o primeiro tempo, o Botafogo perdendo. E aí recomeça o jogo com algumas substituições, né? Sai o Júnior Santos, e mais outra substituição que agora me fugiu. E aí o Botafogo começa ali tendo um ataque pela esquerda, numa falta no Montoro, onde o Telles bate para o Montoro, já uma falta, o Montoro adianta um pouco a bola, corta para a esquerda, vem o zagueiro do Palmeiras, faz a falta, não toma cartão. E aí logo depois, uma bola ali que foi de novo numa transição mais rápida do Palmeiras, o Ferrarese, que jogou muito bem para mim, né, dentro das possibilidades de entrosamento, de um cara que está chegando agora, de um cara que jogou mais do que um tempo com um a menos, sendo zagueiro isso fica mais complicado ainda, né? Uma coisa é o Montoro, que não marca ninguém, já a gente fala dele, jogar num time com um a menos, outra coisa é o Ferrarese na zaga tomando bola toda hora. E aí ele vem correndo meio torto, corta uma bola, a bola volta para o ataque do Palmeiras, e aí tem o lance na direita e a bola chega ali, e aí sai o segundo gol, 2-0, num chute do Arias, que fez o seu primeiro gol pelo Palmeiras, um chute forte, um pouco atrás da linha do pênalti, da marca penal, muito forte, mas que também acho que era um chute defensável para o Raul pegar. A bola, o Raul estica o braço, a bola passa aqui embaixo do braço dele. De novo, assim, como eu conversei com vocês, né, pelo termo correto, velocidade de reação na fisiologia, na educação física, acho que faltou um pouquinho de explosão e velocidade na reação dele ali para poder defender essa bola, mas saliento que teve lances que teve uma bola insegura dele que veio na direita ali no segundo tempo, que era para ele agarrar, ele espalma meio que displicente para linha de fundo, mas teve duas defesas boas que ele faz, uma no cantinho na direita no primeiro tempo, também teve uma saída de soco que ele sai ali mais seguro, foram duas ou três defesas muito boas que ele fez, importantes, e demonstra nesse momento, para mim, sem sombra de dúvidas, ser o primeiro goleiro, nossa primeira opção para o gol, tá? Raul. Vitinho começou o primeiro tempo mal, depois até melhorou, parece cara que sabe jogar muito bem, defendendo, né? Bastos, enquanto pôde, jogou bem. O time tá com ajustes finos a serem feitos, mas individualmente os atletas até acho que vem jogando bem. Gostei muito do Justino, muita personalidade para cima do Vitor Roque, para cima dos outros jogadores do Palmeiras ali desde o início. Entra na fogueira, né? Entra num time que tá sem zagueiro para ser o único zagueiro com dois laterais, o Vitinho, o Telles, e ele fica ali, Justino, no meio dos dois. Gostei bastante, é um moleque que tem bola, que tem personalidade.
O Telles a gente não pode reclamar da corrida, os caras estão dando sangue, gente. Eu não acho que não tem ninguém arrefecendo assim. Eu acho que eles estão perdidos um pouco na concentração e mentalmente. E hoje nem demonstrou muito assim uma questão de descontrole emocional, mas o ambiente externo está sim, os problemas externos estão influenciando sim dentro de campo. Mas eu gostei bastante do segundo tempo e dos primeiros 8 minutos e 36 segundos, se eu não me engano, até o Palmeiras fazer o gol. O Medina, infelizmente, hoje não apareceu. O Danilo, de novo, é um fenômeno, é um monstro, um cara absurdo. Vai ser titular na Copa do Mundo, tá, gente? Não vejo um volante hoje. Eu já falei aqui que eu não acompanho muito os jogos de fora do Brasil, mas eu não vejo um volante hoje brasileiro jogando a bola que o Danilo vem jogando. Pelo menos aí, para eu não poder, para deixar de comentar de campeonatos que eu não vejo direito, pelo menos aqui no Brasil não tem. Não tem nenhum volante jogando o que ele está jogando num time desorganizado como é o Botafogo atualmente. Mais uma vez, marcou o gol numa jogadaça. A bola acaba sobrando, escapulindo, bate no Marlon dá meio que uma assistência de calcanhar para ele ali. E ele abre para a direita, tem calma para fazer o movimento e chapar no lado oposto. Né? Qualidade de atacante que ele demonstrou ali, faro de gol, tranquilidade, na verdade, para fazer a leitura correta do lance e chapar e fazer o gol, que diminuiu bastante e proporcionou ao Botafogo até a sonhar com um empate. Vamos tentar lembrar de outras peças que entraram. Gente, o Montoro não dá. É um moleque bola, é uma promessa, é uma revelação do futebol sul-americano, mas ele não tem responsabilidade e vontade nenhuma de agregar como equipe para o Botafogo. Ele não marca, ele fica parado nos espaços vazios, correndo solto, aleatório, muitas vezes e não dá o bote, não continua nem para recuperar uma bola que perdeu. Eu não via isso nele no início da trajetória dele pelo Botafogo, mas nos últimos jogos eu estou vendo sim um pós-adolescente, um recém-adulto, né, em formação, muito aquém do que ele pode demonstrar, faltando muito de evolução tática e relaxado, desleixado. Parece que é um moleque que está vislumbrado com o Rio de Janeiro, talvez, e está meio aéreo dentro do jogo, não está demonstrando tudo que pode. E aí eu já teria tirado o Montoro, botado o Edenilson, colocado o Danilo um pouco mais para frente ali, e também teria tirado o Telles e, bom, se o Marçal estava no banco, é provável que ele tivesse condições de jogo, né? E teria colocado o Marçal ali para jogar ao lado do Justino na zaga. Acho que o Arthur Reborn fez o que podia, correu, deu o gás ali. Gosto muito do Vidalba. O Botafogo precisa de jogadores que queiram jogar, que tenham vontade nesse momento. Júnior Santos, Vidalba, esses caras para mim tem que ter prioridade para entrar. Não sei se sempre de titulares, mas tem que entrar mais, participar mais do jogo. Caras mordem o jogo inteiro, né? Ao contrário do Tuco Correia, que é refinado, que tem classe, que sabe dar uma bola, meter um passe mais agudo, mas que é um cara morno dentro de campo. A gente precisa desses caras que queiram pegar firme e cair para dentro. Acho que o Botafogo precisa realmente desse ajuste. Eu não sei quanto ao Selma, se fica, se sai. Acho que ainda não é o momento de sair. Acho que a gente precisa de um técnico mais raiz nesse momento, ninguém caro, alguém para jogar simples, que entenda do futebol brasileiro. Já falei isso no vídeo anterior, sobre o que a gente deveria fazer nesse sentido, sobre o que eu penso. Não vou nem citar nomes, mas, cara, tipo um técnico, vamos lá, um Anderson Moreira da vida, um Jair Ventura, talvez, não sei, que são os caras mais jovens no futebol, que teriam a sabedoria e o conhecimento de campeonato brasileiro que um Vanderlei Luxemburgo já também tem, mas que não é mais tão moderno, tão atualizado. Então, não sei quem viria, mas acho que a gente precisa de um técnico que jogue simples e entenda a real situação do Botafogo. Agora vamos falar de Marlon Freitas. Ele comemorou os gols do Palmeiras, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Ao contrário do Danilo, que não comemorou, levantou as mãos ali, respeitando o Palmeiras e tal. Eu acho que o fato do jogador fazer um gol, ou comemorar um gol contra um ex-time, ele até está demonstrando respeito para com aquele time, porque ele está dando a vida dele no jogo, não está arrefecendo na sua luta ali, e está defendendo as coisas do time atual dele. Ele não pode debochar e tal. Mas o Marlon, ele faz coisas que ele parece que o tempo inteiro ele quer demonstrar, né, que ele tem ódio do Botafogo, assim, ou um ranço da torcida desde aquele episódio da piscadinha, onde muitas pessoas comentam até hoje que ele não esqueceu que a torcida o xingou, ou falou mal dele, ou criticou e tal. Ele leva a mesma dor no coração que
que o Mister lá, o antigo técnico do Botafogo português, o primeiro, né, antes do Arthur Jorge, ele também levou pro coração o Luiz Castro, agora me veio o nome novamente. Então ele a todo momento, naquele lance do Tuco Corrêa, que gera depois a discussão no fim do jogo, ele toma um pontapé por trás, realmente foi falta, nada agressivo, não houve pisão, foi uma pontinha do pé ali, e ele faz um movimento, cai e bota a mão no rosto, como se tivesse sido agredido, faz assim e tal, enfim. E no final do jogo teve a discussão, não dá pra ver, porque o DTV, né, seria o diretor de TV, ele não faz a leitura ali, ele corta a imagem em momentos de discussão mais enfáticas, inclusive entre o Marlon e o Marçal, que eu confesso que eu gostei de ver o Marçal contestando e enfrentando o Marlon ali, embora eu não tenha entendido toda a situação, todo o contexto da discussão, porque não apareceu na imagem, mas me agradou muito um cara que jogou com o Marçal partindo para o embate ali verbal. Não gosto de briga, não gosto de confusão, de empurra-empurra, de pontapé de soco, mas aquela discussão verbal ali mais quente um pouco, acho que vale para o jogador do Botafogo defender a sua e alguém enfrentar de fato o Marlon, né? Porque ele tem que entender que ele não está mais no Botafogo, que a torcida do Botafogo não está mais a fim de ouvir papo e fim de papo nesse sentido, né? Repetindo aí a palavra. Então, rapaziada, acho que a gente apresentou alguma melhora, tá? Não sei se tem dedo do técnico, se foi uma questão dos jogadores independentemente ali dentro de campo. Me deixa esperançoso ver que a gente foi para lá e fez um jogo competitivo, mesmo com a menos o jogo todo novamente. Eu vi atuações melhores do que, principalmente individualmente, do que as que eu vi aqui no Rio de Janeiro contra o Flamengo. E é isso, rapaziada. Falei pra caramba, talvez esse seja o meu pós-jogo maior pós-jogo que eu tenha feito. Tô chegando a 17 minutos. Então, pô, me ajuda aí a compartilhar esse vídeo, compartilha para um monte de gente, divulga o canal, ajuda aí o Botafogo Literário a crescer bastante nesse início. Eu já comecei a produzir os vídeos literários falando sobre os livros e tal, né? Vai vir um livro aí falando sobre um vídeo aí falando sobre o apanhado geral dos livros que eu tenho, e o primeiro vídeo sobre um atleta especificamente vai ser sobre o Newton Santos, e o outro vai ser sobre o... Rapaz, me fugiu o nome aí. Mas enfim, dos dois primeiros vídeos, um deles vai ser sobre o Newton Santos. Beleza, rapaziada? É isso. Esse é o Botafogo Literário. Eu sou Daniel Góes, profissional de Educação Física e Jornalismo. Um abraço e até mais. Valeu.